Olá, tudo bom? Como é que você tá? Passando aqui para falar um pouquinho com você, cedinho, te dar um bom dia, conversar um pouquinho, né? Faz tempo que a gente não conversa. Enfim, como você tá? Como é que tem sido os seus dias? Às vezes temos dias difíceis, né? E às vezes a tempestade, ela é avassaladora. Porém, temos um Deus em nossas vidas que tudo pode mudar. Bem, eu sou pastora Elana Gomes, estou aqui nesse canal para conversar com você sobre o meu, o seu, sobre o nosso deserto, é isso aí. E hoje a gente está vivendo um momento muito difícil em nossas vidas, um momento de admitir algumas coisas. Vamos conversar sobre isso? Hoje eu quero conversar com você sobre o deserto do seu cônjuge. A última vez que a gente conversou sobre isso, algumas pessoas ficaram meio que intrigadas e mandaram algumas perguntas no vídeo do Deserto do Cônjuge, né? E então hoje eu resolvi falar com vocês algumas perguntas que foram feitas. E uma delas fala sobre por que o cônjuge sempre se dá bem, né? A sensação que as pessoas têm é essa, que sempre o cônjuge vai se dar bem e de que a gente vai viver sempre uma maré de azar, né? Então hoje eu quero falar com você sobre isso. Sobre por que o cônjuge se dá bem e a gente tem a sensação de que nada está acontecendo na nossa vida. Vamos lá? Se você já é inscrito no canal, já vai deixando o seu like, ativando aí o sininho, né? Se você não for inscrito, ative todas, que toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado, porque o YouTube, ele já faz essa notificação automaticamente, através do próprio sistema dele, tá bom? Mas vamos lá. Uma das perguntas que eu tenho recebido muito é sempre essa. Principalmente depois que eu fiz esse vídeo sobre o deserto do cônjuge, a principal pergunta tem sido essa: por que eu tô vivendo esse momento de tristeza, de angústia e meu cônjuge tá lá vivendo no bem bom e se dando bem? Por que para mim, que tô debaixo da presença de Deus, as coisas estão difíceis e ele, que tá na desobediência, tá tendo do bom e do melhor? Bem, vamos avaliar uma coisa. Quando a gente coloca a nossa vida diante do trono de Deus, diante do altar do Senhor, muitas coisas acontecem. E uma dessas coisas é a verificação de comportamento atual e passado. Quando você chega diante de Deus, a gente inclusive aqui no canal fala com você para você ir assistir o vídeo Quem Traiu Primeiro. Você lembra disso? Se você não assistiu esse vídeo, passa aí no canal, dá uma rodadinha e você vai encontrar esse vídeo, chama Quem Traiu Primeiro. Nesse vídeo Quem Traiu Primeiro, você vai encontrar como a gente tem a capacidade de responsabilizar o outro e não consegue olhar para o próprio pecado. Isso acontece porque quando as coisas dão errado em nossas vidas, nós tendemos sempre a condenar a pessoa que está junto com a gente. É muito difícil a gente de primeira olhar pra gente e se responsabilizar por qualquer coisa. Isso não é só com você ou comigo, isso é da natureza do homem, porque na natureza do homem a gente entende que a felicidade da gente é algo que as pessoas podem, como é que eu vou dizer pra você? Imputar a outras pessoas. Se eu não sou feliz, a culpa é do outro. Se eu não tô bem, é porque o outro simplesmente não consegue me fazer feliz. Então, o que eu tenho para dizer para você? Às vezes a gente tem que ter coragem para entender o que está acontecendo. E quando as coisas acontecem de fato e a gente toma para si a situação da legalidade daquilo que foi feito da minha vida e da sua vida, ou seja, o que eu fiz estava certo perante a minha pessoa, mas não era o que Deus queria de mim. E aí, quando você assiste o Deserto do Cônjuge, você entende o que Deus está falando. Você entende que Deus está dizendo que ele vai passar por um período. E aí muitas pessoas tiveram essa dúvida justamente por quê? Porque o deserto do cônjuge falou sobre um período que ele vai passar algumas coisas, mas isso pode acontecer quando ele estiver com você ou não. Né? No deserto do cônjuge eu expliquei que sim, todo cônjuge tem o seu próprio deserto, toda pessoa tem seu próprio deserto, todos nós vamos viver momentos de
impasse na nossa vida, todos nós vamos ter que ser restaurados por Deus, todos nós vamos passar por um período de ajuste na presença de Deus. Por quê? Porque precisamos entender como que Deus quer que nós sejamos refeitos. Precisamos entender qual é o verdadeiro sentido de estar passando por aquele momento. Isso vai acontecer comigo quando eu estiver reconhecendo o meu deserto e vai acontecer com o cônjuge, mesmo que ele não reconheça o deserto dele. E aí uma das principais perguntas, como eu já falei, que veio nesse vídeo para mim, no direct, várias redes sociais, foi por que o cônjuge sempre se dá bem, que vai ser inclusive o título desse vídeo aqui. Vamos lá. Então, eu já falei 5 minutos sobre algumas coisas que acontecem e outras que precisamos entender, inclusive sobre o vídeo que entrou primeiro. Se você não assistiu, volta e assiste. Por que o cônjuge sempre se dá bem? O que eu tenho ouvido bastante das pessoas eu não entendo por que eu sou servo quando as pessoas passam por um deserto na presença de Deus, né? Ou algumas que já se reconciliam com Deus imediatamente assim que o deserto é reconhecido por elas. Elas começam a perguntar, por que que eu que já sou servo, eu que estou na presença de Deus, ou pelo menos eu que nunca o traí, eu sempre fiz as coisas direitinho, estou passando por isso. Por que eu mereço passar por isso? E aí o meu cônjuge sempre se dá bem, né? O cônjuge adúltero, toda a história que você escuta, a impressão que dá é que ele está se dando bem. Vamos lá. Primeiro, a gente deve olhar nas linhas e nas entrelinhas. Quais são verdadeiramente os motivos pelo qual aconteceu a separação e o adultério. A gente sempre escuta um pedaço da história, mas o interessante, antes de você abrir a boca para falar, é você entender o que está acontecendo e tentar ver se essa história verdadeiramente é a história de fato. Porque toda história tem dois lados, ninguém conta uma história de um lado só. Então você tem que ter acesso, às vezes a gente não tem, e a maioria delas é assim. Porque quem vem a você não é o casal, normalmente quem chega na gente é um dos cônjuges e normalmente é o cônjuge traído. E eu já falei aqui em um vídeo para vocês que existe pouquíssimas pessoas que são as pessoas que adulteraram e que vêm atrás da restauração. É muito raro, existe, mas é uma parcela bem menor. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a sensação de que você, quando está no deserto, você está tendo que o seu cônjuge, ele está sempre se dando bem, é por quê? Vamos lá. Primeiro lugar, quando o meu gatinho tá ali fora, gente, é cedo, vocês estão ouvindo o galo cantar e os passarinhos também, ele tá brincando ali, por isso que eu tô olhando para lá. Tô gravando esse vídeo em casa, vocês estão vendo, né? E o Senhor me despertou para falar isso para vocês e eu sou muito obediente, né? Por que o cônjuge sempre se dá bem? Bem, existe N motivos para você pensar dessa maneira. Se você não tiver acesso à palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele falaria e não cumpriria? Então na palavra de Deus está escrito que os mentirosos, os adúlteros, os falsos, enfim, coloca aí os adjetivos que você quiser, não herdarão o reino do céu. Então se você já sabe que uma pessoa não vai herdar o reino do céu, ela pode estar se dando bem temporariamente, mas no fim da vida ela não vai se dar bem. Porque o Senhor diz que aquilo é condenável aos olhos do Pai, aos olhos dele. Então você não pode acreditar que essa pessoa está se dando bem, ok? Segundo, o que você vê realmente não é o que é. O que parece ser não é o que verdadeiramente é. Porque assim que o cônjuge adúltero ele consegue espaço, consegue a liberdade depois de anos de aprisionamento, porque alguns relacionamentos se tornam verdadeiros aprisionamentos, se tornam verdadeiros cativeiros, se tornam verdadeiras células espirituais ali. A pessoa vive um verdadeiro inferno dentro da própria casa. A primeira coisa que ele vai querer fazer é mostrar para você e para todo mundo que via a vida antiga que ele tinha, que ele está muito bem. Então qual vai ser a primeira atitude dele, gente? A primeira atitude dele vai ser postar muita foto, vai ser falar na rede social que ele tá feliz, ele vai trocar as fotos do Facebook. Se ele não tem rede social, ele vai fazer uma rede social para te afrontar. Vocês estão entendendo? As coisas acontecem nesse nível. E aí você, se não tiver em consonância com a palavra de Deus, se você já não tiver alicerçado com aquilo que o Senhor está falando, se você já não tiver encontrado o seu caminho, você vai olhar e você vai ter verdadeiramente essa impressão.
por que todos os cônjuges adúlteros, por que as pessoas que cometem o delito, o ato sexual ilícito, a traição, o fato de que isso não é da vontade de Deus, e quando a gente olha para elas, elas estão bem e a gente está arrasado no momento em que as coisas começam, né, a serem descobertas. Que muitos casos são mantidos, né, debaixo dos panos, até que o cônjuge saia de casa ou tome coragem para falar, né, que está tendo um relacionamento extraconjugal. Então, o que eu quero dizer para você é que nem tudo é o que parece ser. O cônjuge adúltero nem sempre se dá bem. A maioria das vezes ele não está feliz. A maioria das vezes ele precisa, sim, fazer com que isso seja passado, com que essa mensagem ela seja veiculada, porque ele não vai suportar um fracasso atrás do outro. Então, muitas vezes ele nem tá com a mulher, muitas vezes nem ficou com ela, acabou o relacionamento, não deu certo, mas ele não conta. Aí ele vai postar foto quando é namorado, né, que não é amante, é balada, ele vai postar que tá com várias mulheres, ele vai postar bebida sozinho, bebendo, se divertindo, saidinha, futebol, não interessa o que seja, mas ele tem que se reafirmar na rede social, porque isso é uma necessidade da carne dele daquele momento. A carne dele naquele momento, a vergonha dele está exposta, porque ele acabou de fazer uma coisa ilícita. Ele acabou de quebrar um paradigma dentro da sociedade, que é o quê? O romper com a família. E para isso ele precisa o quê? Imediatamente chamar atenção para outra coisa. Porque o fato dele ter deixado a família, dele ter feito algo que não é natural para algumas pessoas ainda, né, mesmo que para a maioria seja, ainda está trazendo um pouco de foco para ele. Então, como o foco está nele, ele vai tentar desviar, né, o modo em que esse foco vai ser, aonde essa luz vai ser jogada. Se é na parte escura das coisas que ele fez ou se é na parte clara. Então, o que ele vai querer passar? Né? E a gente tem depoimentos de homens que nesse momento já não estão assim tão felizes, às vezes estão passando um perrengue, né? Alguns que ficaram com a AM em apartamentos, em casa, mantendo relacionamento com elas e verdadeiramente afirmando que queriam o divórcio para se casar. A gente tem alguns relatos, né, de alguns casamentos que foram restaurados e ele volta nesse período e ele conta que aquilo não é verdade. Ele conta que aquilo é uma falsa ilusão. Tem muitos que estão se divertindo sim, por quê? Como eu disse, às vezes a esposa era muito rixosa, às vezes a esposa era uma esposa que não entendia o marido, que não proporcionava momentos de alegria dentro de casa, às vezes era uma esposa que só sabia reclamar, o marido chegava, ela já parecia ali uma matraca velha, uma vitrola quebrada, danava falar das crianças, dos problemas do quintal, do cano quebrado, do banheiro vazando. Às vezes era uma esposa que passou anos simplesmente sugando daquele marido, né? Tudo que ele podia dar. Não sei como que era o seu relacionamento. E o cara, quando ele se liberta, né? A mulher também, a gente tem relatos de cônjuge adúltero do sexo feminino, e isso acontece verdadeiramente. O que a pessoa vai querer passar para você naquele momento é a mensagem: eu tô muito bem, dane-se o mundo, vou viver tudo que eu não vivi até agora, eu quero que o mundo se exploda, né? Tem até um livro por aí, aperta o botão né? Por aí tem um livro que fala sobre isso. Dane-se o mundo, eu vou viver a minha vida, vou viver tudo que eu não vivi, vou fazer tudo que eu não fiz. É uma sensação de liberdade total. A pessoa, na cabeça dela, ela tá fora da caixinha, ela tá ali liberta, ela ganhou a chave da prisão, ela foi tirada do cativeiro. E dependendo do relacionamento que ela tinha, verdadeiramente às vezes e ela vai ter aquela sensação naquele momento, aquele peso vai ser tirado dela, que é o peso do casamento, que alguns casamentos, alguns relacionamentos verdadeiramente trazem, né? E eu já tenho um vídeo que fala sobre isso, que às vezes há necessidade sim de uma separação de corpos. Por quê? Porque os dois juntos não conseguem se curar, os dois juntos não conseguem se entender. Então, em alguns momentos, em vários casamentos, vai haver necessidade de restauração de vidas separadas. E nesse momento, dependendo de como o cônjuge adúltero está, como o cônjuge adúltero viveu com você esse relacionamento até esse dia, a reação dele vai ser essa. Então, quando você olhar para ele, quando você vê aquele imenso universo de foto, né, que não é uma vida real, se você for olhar a vida real, como qualquer rede social, né, gente? Qualquer rede social, se você for olhar, a rede social é só feita de alegria. Você tá triste, você não vai levantar e vai postar: tô triste, tô descabelada, tô com dor de barriga, tô passando mal. Ninguém posta. A gente posta na rede social, agora que eu tô vendo aqui, gente, esqueci o brinco.
a gente posta na rede social as coisas que a gente quer mostrar. A gente quer mostrar que tá bem. A rede social ela é feita para isso, para mostrar alegria, para mostrar que tá bem, para mostrar, né? Até as coisas da morte, quando vão para a rede social, elas vão romantizadas, né? É um menino morto com uma asinha de anjinho, para a gente não entender a realidade, para a gente se compadecer, né? A morte de um artista famoso é desenhada de uma maneira bonita para que a gente possa ver isso ou aquilo. E tudo na rede social é assim. Tudo na rede social fica desse jeito, de uma maneira romantizada. Então, a magia da rede social acontece para realmente convencer quem está do outro lado que aquilo é daquele jeito. E às vezes não é nada disso. Não é daquele jeito, não é aquela sensação, não é aquela alegria toda, não é aquele sentimento todo, aquela paz, aquela liberdade. Não é. Principalmente quando se comete coisas erradas, principalmente quando está acontecendo algo que não é da vontade de Deus. Então eu quero que você entenda isso. Vim falar para você isso. Nosso vídeo só ia ser gravado agora quarta-feira, mas aprove ao Senhor, né, me acordar e a gente está aqui conversando. Vocês estão ouvindo aí os galos cantando, os passarinhos cantando, mas eu vim aqui para te dizer isso, né? Se você está se perguntando, né, por que que ele passa por isso, esse momento todo, e eu tô vivendo esse deserto danado da vida, essa sangria desatada, né? Tô aqui sofrendo feito uma jumenta velha mesmo, como diz a nossa pastora. Então, minha querida, meu querido, preste atenção. Verdadeiramente, se você acredita na restauração da sua vida, e se você é casado, na restituição do seu casamento, ou se você tem um relacionamento e você quer que Deus confirme, não fique olhando para essas notícias, fake news, para a rede social. Vá atrás daquilo que é verdadeiramente o que está escrito, vai atrás da verdade. Por isso que a palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará. Deus, ele é extremamente correto quando ele nos dá, né, o livro da vida. Ele mostra pra gente como devemos andar, como devemos estar na presença dele. Reconheça os seus erros, reconheça os seus pecados, reconheça aonde você errou dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento, quem você foi até ali, qual é o seu papel, qual foi o seu papel, foi coadjuvante, foi o ator principal, o que você fez? Eu sempre falo, tem um outro vídeo que eu falo sempre que casamento é 50-50, 50 seu e 50 dele. Vai ter gente que vai fazer coisas que talvez doam mais, mas a responsabilidade é dividida, porque vocês são dois, então ninguém erra sozinho, é muito difícil isso acontecer, né? E não há também uma pessoa tão certinha, tão santa, que não possa nunca tirar ninguém do sério. Então, quando a gente se dispõe, quando a gente propõe-se a mudar o nosso modo de pensamento, eu digo que a gente estava se convencendo durante um tempo que era cristão, mas hoje, a partir de hoje, verdadeiramente você quer se converter num cristão efetivo, num cristão com moral, num cristão com vida espiritual, num cristão com posicionamento na presença de Deus, entenda que muitas coisas vão ter que mudar e a mudança começa a partir de você. Tem aquele vídeo que fala, se nada muda, muda você. Passa aí no canal, assiste, se você não é inscrito, como eu já disse, se inscreva, deixe o seu like, vá vendo os vídeos, roda aí a barra de rolagem, nós temos para mais de 100 vídeos, eu acho que estamos em 140, né? Agora no mês de novembro vamos voltar a ter vídeo toda semana novamente, né? Algumas coisas aconteceram, a gente deu uma paradinha, mas isso é atemporal, não é uma coisa definitiva, já vamos voltar para o estúdio, vamos começar a gravar de novo, então eu quero falar com você já, esse vídeo já está adiantado, era para quarta, já saiu hoje, Deus é maravilhoso, aprenda, né, que nem tudo aquilo que você vê é verdade, né, então nem sempre o seu cônjuge se dá bem, e às vezes o que você está vendo não é verdade, é uma ilusão de ótica, é uma ilusão da rede social, é uma coisa que ele quer passar, uma imagem e uma mensagem que ele quer passar e quer que você acredite, né? Então você tem que ter o quê? Sabedoria, discernimento, você tem que entender o que está acontecendo, né? E fazer o seu posicionamento junto com Deus. Se você verdadeiramente quer lutar pela sua vida, pela sua restauração, pela restituição da sua família, pela confirmação do seu relacionamento que você viveu aí 10, 12, 13, 15 anos, é o pai dos seus filhos, você passou a vida com essa pessoa, mas agora você quer colocar tudo diante de Deus, você quer casar, você quer constituir verdadeiramente uma família aos olhos do Pai, segundo a lei do homem e a lei de Deus, vai orando, não acredita nessas coisas não. Vai lá no canal, curte lá, compartilha, divide aí o que você tá achando que é legal, né? Comenta, deixa seu comentário, faça pergunta. No Facebook, a gente esse mês vai abrir novos grupos de WhatsApp. Você pode estar vigiando aí no Facebook, você vai ser notificado, você vai receber o link, né? Às vezes a gente faz vídeo novo, coloca o link da triagem para vocês entrarem, né? Estamos com um modo novo de trabalho, estamos tendo reuniões via plataforma Zoom. Então, tem sim como você voltar
no tempo, recuperar o tempo perdido e fazer as coisas certas, porque a pandemia foi embora, nós não fomos, nós estamos vivos. E isso já é uma grande coisa, né? Temos o dia de hoje, para a partir do dia de hoje mudarmos o nosso comportamento na presença de Deus, tá bom? Um grande beijo para você, fica na paz, Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, te dê discernimento e sabedoria. E saiba que Deus, ele tá sempre com você, o Espírito Santo de Deus, ó, sempre juntinho no nosso coração, para nos acalentar, para nos ensinar o que é melhor para nossa vida diante do altar de Deus, tá bom? Ó, um grande beijo para você.